Estamos começando nesta tarde, né? Comecinho de noite já, 18 horas, né? E dentre as aulas, nos videoaulas que eu procuro fazer, Tite Freitas, eu estive pensando, né, sobre este assunto, sobre a inteligência. Então serve também para professores de inglês, principalmente, né, e para as pessoas interessadas, né, as instruções, pessoas que gostam de trabalhar na área de ensino, né. Então eu estou passando esse trabalho, né, estou deixando inclusive meu telefone, né, para os cooperadores, né. Amanhã eu conto com cooperadores. Eu estou aqui nessa cidade já caminhando para 1 ano e meio, né? Vim para cá em outubro, aqui em Agrestina. Então, eu sempre gostei de colaboração. Então, eu estou na cidade aqui, estou na cidade, e instalei esta escola de inglês. Né? Sou formado pela Unicesumar desde 2019. Fui até prejudicado com relação à pandemia, né? Então, eu tirei meu diploma, né? Superior, português e inglês, letras, e pela Unicesumar do Paraná. Então, eu tenho uma alegria muito grande, né? E tenho teologia também, que eu tirei pela Faculdade de Betel, lá em São Paulo, lá em Suzano, particularmente cidade de Suzano, e também me formei pelo MEC, pelo Unicesumar, né? Através da Unicesumar, confirmei MEC, Ministério da Educação e Cultura. Então, eu gosto realmente de trabalhar na área de ensino, né? E a minha vida também foi na área militar, eu gosto de dizer isso para vocês, perante a internet, fui da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? E é muito difícil eu me declarar assim, né? Mas Deus coloca no meu coração, por quê? Porque eu gosto de trabalhar na área positiva para a cidade, para a comunidade, né? Eu me sinto muito bem de trabalhar assim. Então, dentre as minhas aulas, que eu já dei de inglês, né? Já está mais de 15 aulas, 13 aulas, uma coisa assim, eu procuro passar para os beginners e os intermediários, né? Com a proposta futura dos alunos avançados. Então eu procuro fazer minha propaganda, inclusive com o cartão, o panfleto, né? Que tem as bandeiras brasileira, norte-americana e a bandeira UK, da Reino Unido, eu procuro da Inglaterra, eu procuro passar para vocês. Estou tendo até, na realidade, até mais que 700 visualizações a partir de novembro, que eu comecei esse trabalho, né? Então é um trabalho sério, com amor, com carinho, com respeito aos alunos, aos ouvintes, aos telespectadores, porque aqui tem telespectadores, né? Então estão na tela, então são telespectadores. Então o que acontece? Eu resolvi, dentre todas essas aulas que eu dou, e nessa jornada acadêmica que eu tenho, eu sempre tive vontade de dar aula sobre um determinado ponto da psicologia, que é uma área sobre a inteligência, da cognição, para a gente ter conhecimento, querer aprender, né? Querer aprender, querer fazer, querer ter uma jornada, né? E isso é importante para o ser humano. Então eu coloquei aqui, abreviando, eu não quero alongar muito esse vídeo, sobre a inteligência. E da onde que eu tirei sobre a inteligência? Eu gosto de mostrar para vocês da onde que eu tirei, né? Para vocês verem a fonte, da onde eu tirei esse trabalho que eu estou passando para vocês. Eu tirei da fonte livro de prática de ensino da língua inglesa, 2, né? Sobre a responsabilidade da mestra Raquel Massuda Mareco e André Alves de Assis, professores mestres da Universidade de Unicesumar, né? Universidade de Maringá, Paraná. Então, com relação à fonte, né? Porque geralmente a internet gira, vamos dizer assim, coisas que às vezes não tem nem fundamento, né? Mas aqui tem fundamento. Eu estou já dizendo para vocês que eu sou formado da Unicesumar, né? Então, porque é uma responsabilidade falar sobre psicologia, né? A minha meta principal é passar verdades a vocês, né? E não coisas pitorescas, coisas que trazem uma imagem duvidosa, né?
não vou falar nem fake news, porque já virou carne de vaca, né? Cow, né? Em inglês, né? Virou carne de vaca. Milk cow, né? Milk cow. Comida, né? Que já virou comida muito estragada nessa internet, né? Então, o que eu quero? O que eu quero passar para vocês, que serve para todos, né? Independente de situação, de grau, de nível, né? Pode ser do nível os que estão começando agora, né? Não nem seja fundamental, para aprender o que significa inteligência, né? Então é muito importante, porque no Brasil, infelizmente, não é uma crítica, é uma verdade, muitos não dão valor para os estudos, para a área de ensino, né? Então, aquele que está voltado para a área de ensino, como eu estou voltado, né? Eu agora, esse mês, agora eu completo 20 anos de inativo da Polícia Militar de São Paulo, Corpo de Bombeiros, né? Eu aposentei, ali já tem mais de 20 anos, vai fazer agora. Eu sempre sou voltado para a área de ensino, gosto muito da área de ensino. Se eu cheguei em algum lugar, fico na área de ensino. Ela ensina, desde de todas as situações da vida humana, né? Então, todas as áreas, ela depende do ensino, da inteligência. Então, o que eu passei para vocês aqui nesta tarde, nesse começo de noite? É uma parte sobre os psicólogos, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês que na psicologia analítica, cada pessoa tem sua peculiaridade, cada pessoa tem seu talento, né? Não é porque ele não é formado que ele não tenha talento. Isso que eu quero passar para vocês. Então, é voltado para a inteligência, né? A inteligência, o que é? A inteligência é compreensão, é entendimento, interpretação, saber distinguir a água morna da água quente para a água fria, para chegar no gelo, não é? É toda essa identificação, até dentro da própria química. Então, isso é inteligência. Nós temos que lidar com isso aí, né? É muito importante. Então, analisando o que significa psicologia, inteligência, voltada para a inteligência, muitos psicólogos, que nem, eu vou citar nomes aqui, né? Kolbe, Dan, Bert Schacker, Rone e Mumford, Myers e Briggs, Felder e Silverman, todos chegaram a uma conclusão como chegou Howard Gardner, né? Howard Gardner. Por quê? Porque Howard Gardner, ele, desde 1994, ele propôs a teoria da inteligência com 8 itens, com 8 tipos de inteligência, né? Então, como eu coloquei aqui no Blackboard, a lógica, né? Vou explicar cada um, né? A própria linguística, né? A própria corporal, a naturalista, a intrapessoal, a espacial, a musical e a interpessoal. Então, é interessante, né? É interessante. É para a classe menos favorecida de estudo até a classe até de doutorado. Porque às vezes a pessoa esquece que nós somos muito importantes para a comunidade, a inteligência, a nossa mente, a nossa cabeça, né? Então nós temos que valorizá-la, né? A gente tinha uma brincadeira antes, eu gosto de brincar um pouco com vocês, com os telespectadores, as pessoas que estão dando atenção a esse trabalho, que a cabeça, a gente explicava muito no passado, que a cabeça não foi feita para usar chapéu, né? E nem cobertura, nem umbrella, né? Umbrella em inglês é guarda-chuva, né? É para pensar, né? Então, pensando nisso, eu sempre tive, eu não vou mentir para vocês, eu sempre tive um negócio comigo, antes de chegar a ser alguém, vamos dizer assim, chegar a ter uma posição na vida, eu falo assim, puxa vida, eu tenho, o meu QI é baixo, não é possível, né? Eu não consigo chegar a nada, né? Eu tinha isso aí comigo, sabe? Eu gosto de comentar isso com vocês. Não chego a nada, eu quero chegar a alguém, né? Então, eu queria naquele tempo, eu pensava muito, ou ser jogador de futebol, ou ser um militar, ou ser um mecânico, ou ser um encanador, né? Tinha muito encanador na época. Então, pedreiro, pedreiro, muito... Tinha um apresentador de programa que eu gostava muito de elogiar pedreiro, né? Eu esqueci até o nome dele, lá do Rio de Janeiro. Ele falava muito sobre isso aí. Então, é uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante.
Todos nós temos inteligência, todo ser humano tem inteligência. Por isso que eu cheguei aqui nesse ponto, né? Porque às vezes você fica em dúvida, pô, eu não consegui, estou conseguindo agora, e babá, aquela correria toda. Mas o que significa? Eu fui aprender isso quando eu cheguei lá na academia, né? Eu já estava com uma certa idade. Porque eu não sabia que eu era tão importante como a minha inteligência, como a sua também é. Então, o que acontece? Falando sobre inteligência, ó. Howard Gardner, que é um psicólogo lá da faculdade de Harvard, lá nos Estados Unidos, ele foi muito inteligente, né? E esses psicólogos que eu falei antes, educacionais, o Kolbe, o Myers-Briggs, o Dan, o próprio Bert Jacques, o Ronen Monfort, então, eles também tinham isso no estudo deles, né? Então, Howard Gardner, o que aconteceu com ele? Ele foi contramão a consciente de inteligência, né? Aqueles testes que fazia de consciência de inteligência. Então, o QI, que ficou aqui no meu adendo, né? Até eu vou avaliar sobre isso aí. Quanto ao consciente inteligente, eram medidas quanto a QI. Eu ficava até em dúvida, mas meu QI é baixo. Né? Meu QI é baixo. Esses avaliavam só a habilidade do raciocínio lógico e desprezavam as outras habilidades, né, da pessoa, colocando-a como uma pontuação baixa. Né? Então a pessoa não era formada, vou desprezá-la. Não é nada dentro da empresa. Não é assim. Né? Não é assim. Porque cada um tem seu talento. Né? E isso é pura verdade. Howard Gardner, ele é um psicólogo educacional da Universidade Howard nos Estados Unidos. Ele foi contramão a isso aí, contra essas medidas, daqueles testes de QI, né? Por isso que eu acho importante passar para vocês, nesse meu adendo aqui. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Howard Gardner, ele foi muito inteligente em fazer esta análise, né? Muito importante, né? E chegou à conclusão que a inteligência é a compreensão, é entendimento, né? Então, eu vou fazer um comentário aqui. Vocês acreditam? Que eu contratei um pedreiro, é uma coisa interessante, né? Inteligência, isso é inteligência. Contratei, inclusive fez esse prédio aqui para mim. Ele tem um monte de... não sabe nem ler nem escrever direito. Não sabe nem ler nem escrever direito. É claro que é falta de ética falar o nome da pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa. Ele, para fazer o prumo, trabalhar com nível, com medida, né? Até para fazer a coluna, né? Tudo certinho na área civil, né? Engenharia civil. Para mim ele é um engenheiro, né? Vamos dizer assim. Né? Se ele tivesse um pouquinho de estudo, eu até falei para ele, ele sabe muito. Né? Eu fiz um curso de pedreiro lá no curso do Senai, lá em São Paulo, e eu não sou muito bom de reboco, de finura, de medida, né? Eu não sou bom, posso levantar a parede no prumo, na linhada, tudo bem, na linha, né? Beleza. Mas isso tem a ver com a inteligência. Vocês veem como é interessante, né? Esse assunto sobre inteligência. Então ele tem a mão, tem um talento, né? Então por que eu vou recriminar ele? Porque ele não tem uma medida lógica, né? Que é a inteligência lógica, a inteligência linguística, ele não sabe às vezes falar, não sabe escrever, eu vou desprezá-lo? Não, me serviu aqui, né? Me serviu, eu trouxe o engenheiro aqui, o engenheiro viu o que tinha que fazer, deu as instruções para mim, como proprietário, e eu coloquei o pedreiro que eu julgo um bom pedreiro. Então, uma pessoa talentosa, que sabe levantar prumo, uma parede com prumo, sabe rebocar. Eu quero passar para vocês isso. Como é importante o ser humano. Tem lugar assim, vou estudar para quê? Vou estudar para quê? Pô, mas a pessoa vai estudar porque ela tem talento. Ela não precisa dizer que não sabe ler, não sabe escrever. Ele tem que se movimentar. Que agora tem o EJA, não tem o EJA agora? Que o governo está dando essa oportunidade, a educação está dando essa oportunidade. Vai lá aprender uma palavrinha, não é? Fazer uma continha, 1 mais 1 é 2, as 4 operações, né? Vai ficar alertada, né? Vai entrar no conhecimento da lógica, vai entrar no conhecimento da lógica, na inteligência lógica, vai entrar na linguística também, porque vai aprender a escrever, não é? A pensar, não é isso? Então, eu acho muito importante isso que eu comentei com vocês, sobre o pedreiro que não sabe escrever nem ler, mas inclusive sabe
a medida, sabe colocar um piso, sabe quanto vai de revestimento, quanto vai de ladrilho, né? Então, sabe fazer a continha ali de cabeça, mas ele faz, né? Então, eu acho interessante isso, a inteligência, né? Que é uma inteligência que já nasceu com a pessoa, né? Então, eu acho muito interessante falar sobre esta matéria, porque eu vou passar para vocês que nós temos que valorizar, né, todos os seres humanos, né, e dar como porta de oportunidade, né, a pessoa que é lutadora, a pessoa que quer ser alguém, né, e incentivar para o estudo, né, tudo isso aí. A inteligência lógica, eu começo a explicar por esses números aí que eu vou começar a explicar. A inteligência lógica é resolver problemas diversos, né? Saber o que é bom, buscar sempre suprir as necessidades, sabe o que é bom, vai passar no escuro a alta hora da noite, sabe que ali é perigoso? Então ele tem uma certa inteligência lógica, né? Ele não vai atravessar um local que pode ter animal feroz ali, né? Então essa é uma inteligência lógica, né? Não precisa ir na escola, né? Você sabe o que é bom para você e o que é ruim, né? Que vai lhe prejudicar ou não, né? A grande realidade é esta. E a inteligência corporal é atividades artísticas, esportivas. Né? Hoje tem muito futebol, os caras são voltados para futebol, basquete, né? Quando tem esses eventos mundiais aí, né? Apresentações, né? Então, esta é a inteligência corporal, né? A inteligência linguística, a habilidade de comunicação e expressão. Eu gosto dessa habilidade, né? Eu sempre gostei desta habilidade, né? Sempre gostei dela. Por quê? Eu gostava da matemática. Eu gostava da matemática. E gosto da matemática, né? Porque a matemática ela traz benefício para você. É a lógica, né? A matemática é a lógica, né? Você faz os cálculos, você entra na economia, você entra nas necessidades no mercado, você não vai chegar lá e comprar tudo, né? Você tem que fazer uma economia, né? Para os gastos do mês, né? Como até o governo hoje colocou uma disciplina, né? Está até ensinando professores a trabalhar na base da economia, ensinar os alunos a economizar, né? Ganha 1.000, gasta 1.010, não pode, você tem que ter uma economia. Então isso aí entra na lógica, né? Então por isso que eu gosto da inteligência, eu adoro da área de ensino e inteligência. Ensino e inteligência, para mim, são dois vocábulos iguais, né? São dois sinônimos para mim, inteligência e ensino, né? Eu gosto muito, adoro, like, em inglês é like. Então a lógica, como eu estou explicando, a linguística, que você se comunica, né? Você tem um dialeto. Eu falo muito nas meus videoaulas, né? Eu gosto de falar sobre os dialetos regionais, né? Fala sobre tu, né? Que é muito usado aqui no Nordeste. É usado lá em Santos, é usado no Rio de Janeiro, é usado no Rio Grande do Sul, né? Eu até comentei num videoaulas aí com vocês, e eu gosto de falar sobre isso. O corporal eu falei agora, né? Essas Olimpíadas maravilhosas, né? É uma coisa fantástica, né? Que Deus deixou para o homem, né? Ele usar a área corporal dele, usar além da inteligência, a cabeça, o resto do corpo, né? Os membros, né? Inferiores, superiores, sobe ali no trapézio, faz aquela é uma coisa maravilhosa. Eu acho muito interessante. Então, a inteligência espacial, eu pulei uma aqui, falei corporal e não falei naturalista, né? Eu vou falar naturalista, que é essa aqui, a quarta. É a análise de compreensão dos fenômenos da natureza, físicos, climáticos, astronômicos, né? O cara põe a luneta lá, tá vendo lá de cima lá os astros, né? E eu, que olho lá para cima, fui da Marinha também, olhava, tá para chover, né? Isso aí é natural, né? É inteligência naturalista. Você aí, rapaz, tá para chover, ó. Você está turvo o tempo, está escuro, né? Vai cair uma água, meu. Então isso aí é uma inteligência naturalista, né? O cara vai com o binóculo lá, os caras que gostam de ver lua, estrela, sol, né? Astronomia, né? Essa é a área de astronomia. Então, você vê que o ser humano ele tem vários destaques, vários talentos, né? E eu gosto de falar para vocês, eu me preocupo muito com o horário. Sabe por que o horário? Porque eu não quero irritar vocês, eu quero deixar uma aula
de 25, 30 minutos, na boa. Né? Até eu comecei um horário legal, 6 horas. Eu quero ver se eu corro um pouquinho, porque a matéria ela é muito interessante. Né? Eu até falei com uma administradora aí, ela falou, legal, você vai dar essa aula aí? Eu vou até falar para ela, né? O nome dela é Suzete, eu vou até falar para ela, de uma agência aqui de turismo, aqui atrás. Então, eu gosto muito dessa área, né? A área de ensino, a área que traz benefício para a comunidade, né? Traz benefício para a sociedade, traz benefício para o Brasil, traz benefício para o mundo. Nós estamos no mundo agora, com essa internet, né? Quem que, eu já estive fazendo uma videoaula aqui, foi parar lá na Coreia, né? Eu achei até interessante. Eu fiz um live, que é chamado, né, no inglês, que é live, a mulher fazendo tempero aqui, mostrando os temperinhos dela pela feira aqui da Cristina, foi parar lá na Coreia. É moda um negócio desse? Foi parar na Coreia. Então, eu acho interessante, rapaz, eu acho interessante o ensino e a inteligência. Eu acho uma coisa que Deus deixou para o homem para ser usado da melhor maneira possível. Não para o lado ruim, né? Mas para o lado bom. Eu acho até legal e interessante. Você vê que eu até me emociono em falar sobre a inteligência. A intrapessoal, que é essa quinta aqui, nós estamos indo bem no horário, né? Nós estamos indo bem no horário. Eu não quero passar de certo tempo, não. Habilidade de autoconhecimento, didático, né? Poder de se avaliar. Por exemplo, eu me avalio para me chegar dessa aula aqui. Eu fiquei olhando, fazendo uma coisa, fazendo outra, tomei um banho ali, o shower, né? Eu falo isso na videoaula com você. Vou lá, fico com a cabecinha tranquila, olho lá fora, dou uma olhadinha, ver se não tem muito movimento, o cachorro latindo, eu faço isso. Para depois eu me destacar aqui, né? Eu sou assim, eu gosto de eu coloquei uma camisa legal verde, não sou palmeirense não, viu? Mas eu coloquei uma camisa verde, né, de esperança, né? Beleza? Então eu sou assim. O que é interessante de tudo isso aí é que todas essas inteligências, eu queria falar sobre o autodidático. O autodidático tudo bem, o cara aprende, o cara faz, tal, né? Só que ele depende de livros, então ele não é sozinho. A gente nunca é sozinho, você sempre depende de alguém. Então alguém é muito importante na nossa vida, né? É por isso que é importante o companheirismo, a companheira, né, da gente. Por causa disso. Né? Agora eu digo para vocês, a inteligência espacial, que é a sexta, é a inteligência de posição de objetos, espaço, noção de espaço, né? Você sabe onde você vai? Por exemplo, você vai lá para Caruaru, exemplo, né? Ou vai lá para Recife, né? Você sabe que é 130 quilômetros, né? Ou São Paulo, que é 3.000 quilômetros. Então você tem noção, você tem noção de espaço, é o espacial, né? Você tem noção de itinerário, você vai pegar uma estrada aí, tem a 104, você sabe que você vai sair lá em Alagoas, lá em Maceió, né? Que o motorista de ônibus ele tem que saber. Motorista de carro pequeno é a mesma coisa, caminhão é a mesma coisa. Então ele tem essa inteligência. Você vê que ele não vai precisar fazer uma faculdade para dirigir um caminhão, mas ele vai ter que ter habilidade, vai ter que ter talento. Eu já fui caminhoneiro também, não muitos anos, mas fui, né? Com caminhão e tal, trabalhei. Então você tem que, para economizar combustível, tal, você tem que saber o itinerário, né? Para você ganhar tempo, onde você vai descansar, quando você vai pôr de combustível, papapá, isso aí tudo isso é interessante. Então tem que ter inteligência. Né? Mas eu não sou inteligente, não sei o que. Pô, você é inteligente, você não levanta cedo, você não escova os dentes, você não vai no banheiro, não faz as suas necessidades, não faz a limpeza na pia, no seu banheiro, etc, etc, para você ter uma vida mais interessante, né? Uma vida nice, em inglês nice é agradável, né? Nice em inglês é N-I-C-E. Eu falei em alfabeto português para ficar mais fácil. Então, é interessante, ó. A inteligência musical, eu também gosto. É o meu violãozinho aqui que eu toco ele para a igreja, tá uma benção. Eu gosto muito de violão. Violão, o pandeirinho que eu tenho e tal, o som, né, o musical. Então, tudo isso aí é inteligência musical, né? A habilidade para interpretar e produzir sons. Então, vocês veem que o ser humano tem acima de 8 até. Coloquei no adendo aqui, né? E na oitava, eu não quero passar muito tempo, tá? Na oitava é interpessoal. O que é interpessoal? Ela é a habilidade de se relacionar com os outros. Eu recebi um convite agora de um pastor aí para mim ir lá participar, né? Eu, como sou sociável, né, gosto de ser sociável com quem me ajuda, com quem traz benefícios para a comunidade, eu vou, né?
Eu tenho uma casa de oração aqui embaixo, eu vou. Então, por quê? Porque eu gosto de ser sociável, eu gosto de ter inteligência, eu gosto de ser útil à comunidade, né? Então, isso aí é inteligência interpessoal, né? Então, vocês estão vendo. Eu tenho algumas observações aqui nas minhas fichas aqui, e eu quero passar para vocês, que está dando um horário de quase 40 minutos, e eu não quero passar. Eu quero passar outro vídeo, né, para falar quero falar para vocês, principalmente os professores, pessoa que está interessado a trabalhar nesta aula minha, que é muito interessante, falar de aquisição e aprendizagem. Mas isso eu vou falar em outra oportunidade. Por quê? Porque a matéria eu não posso correr, né? E vocês também, eu não posso ser cansativo com vocês. Eu passei esta matéria, depois, quando eu for passar a situação de aquisição e aprendizagem e eu gosto de ver tudo certinho para não ter problema. Estilos de aprendizagem, que é, sempre eu falo para vocês que é visual, pela ordem aqui, visual, pelo auditivo e pelo sinestésico. Então eu quero explicar esses três com calma com vocês, eu não quero correr. Então por hoje, até aqui. Né? Eu não coloquei nem música, né? E eu coloquei meu telefone aqui, tá? Para vocês que querem colaborar comigo, tá? Principalmente da cidade. Porque eu preciso de colaboração. Aqui na escola, eu cobro, sabe quanto eu cobro aqui? Mensal, R$15, né? Eu preciso de colaboradores. Por quê? Eu estou incentivando a comunidade, estou incentivando a população dos jovens a estudar, né? E eu coloco gravações. Eu vou fazer gravações terminando esta de inteligência e de aprendizagem, então vou colocar de literatura norte-americana e literatura da UK, o Reino Unido. Então, tudo isso aí é interessante, né? Eu sou um professor diferencial dos demais, eu não sou da aula de inglês, né? Eu também falo de outras matérias já paralela à língua inglesa, né? Eu acho interessante. Então, um aluno aí que falou, você é fluente? Não é só fluente que interessa ao aprendizado do inglês, porque o inglês também é interessante você conhecer as outras raízes da matéria, né? Porque você precisa conhecer. Não é só falar how are you, do you speak English, não é só isso. Você tem que trabalhar na dicção, você tem que trabalhar no amiúde com a palavra inglesa, você tem que trabalhar nos paralelos, que eu estou dando essa matéria sobre inteligência, isso é importante para o aluno, certo? Eu estou indo embora. Em inglês, é have a good night. Eu estou indo embora, né? Estou indo embora. Então, have a good night. Tenha uma boa noite, né? Se eu estivesse chegando, seria have a good evening, né? Seria good evening. Mas eu estou indo embora. Então, eu agradeço, né? Thank you very much. A atenção de vocês, né? E estou trabalhando. Quando eu deixei o telefone aqui, sempre eu estou distribuindo na cidade aqui de Agrestina, o meu panfleto, né? Lá em Caruaru também, eu estou lá numa escola lá, de ignição eletrônica lá para carros. Eu estou deixando lá o meu banner, né? Porque tem que ter colaboração. E eu conto, né, com a colaboração da cidade, dos estudantes, né, que gostam de aprender, né, porque sem aprendizado, você não chega a lugar nenhum. Se abrir uma vaga lá no Banco do Brasil, você tem que ter currículo. Aqui nós damos 6 meses de aprendizagem. Nesses 6 meses, o que acontece? Você tem que fazer os testes, né? Beginner, intermediário, tem que fazer os testes, de acordo com o livro, o Book 1 e o Book 2. Os books que eu tenho é linha universitária, né? Então tem presente contínuos, presente perfeito, os tags, tudo isso aí tem que aprender, porque se você chegar numa faculdade, você não vai chegar com as mãos abanando, você vai chegar com conhecimento. Então eu estou divulgando, porque às vezes eu não divulgo, né? Não é porque eu sou tímido, não. Eu cheguei à conclusão que eu tenho que divulgar mais, né? Porque os alunos têm que se interessar mais e aprender. Às vezes você se desloca aí e não aprende. Né? Você gasta condução, você gasta aquilo tempo, e você tem o trabalho dentro da sua tela, aí você não usa. Então eu estou já, não explorando, mas estou dizendo a minha capacitação para passar a matéria de inglês para vocês. Tudo bem?
Have a good night.